Muito bem, fala gestor. Hoje vou te contar como eu deixei de ser aquele empresário que só fica apagando os incêndios na empresa. Exatamente. Teve uma época que eu terminava o dia na minha empresa assim, completamente destruído, sabe? E eu pensava, isso não pode ser normal. Eu não vou conseguir, por muito tempo, levar a empresa nesse ritmo. Problema atrás de problema, eu resolvia tudo. Tudo tinha que passar por mim na empresa, sabe? E quando eu olhava assim, no final do mês, nada tinha evoluído. Foi quando eu percebi que eu era o que eu chamo hoje de empresário bombeiro. E o pior, eu achava naquela época que ser rápido em resolver esses problemas, em resolver tudo, era sinal de competência. Mas no fundo, era um sinal claro de que eu estava preso num ciclo que me impedia de crescer. Hoje, eu quero te ajudar a identificar se você também está nesse papel, se você é um empresário bombeiro. Esse vídeo faz parte de uma trilogia sobre 3 tipos de empresário, que assim eu os denominei: o empresário bombeiro, o empresário executor e o empresário gestor. Vamos começar pelo empresário bombeiro. Mas já aproveita e se inscreva no canal para não perder os outros 2 perfis. E se você não me conhece, eu sou Marlos Pires, eu também sou empresário, eu ajudo você, dono, dona de empresa, a superar desafios e a melhorar seus resultados. Aqui eu compartilho sempre casos da vida real, da vida de dono. Legal? Bem, vamos então agora ver se você é um empresário bombeiro. Seu dia é uma correria sem fim? Parece que você vive só resolvendo um problema atrás do outro e, mesmo assim, a empresa não sai do lugar? Está nessa situação? Pois é. Mais alguns sinais claros aqui desse perfil. Vamos lá. Ó, em geral, o empresário bombeiro, ele vive resolvendo urgências, ele não tem tempo para pensar no futuro e tudo depende da sua presença. Desorganização é uma constância, funcionários que só funcionam se o dono estiver ali, também é outra característica. A rotina vive engolindo esse empresário e, naturalmente, a estratégia não existe. Então, se você está neste papel, se você se sente assim, significa que você é um empresário bombeiro. Ou está, melhor dizendo, um empresário bombeiro, como eu já estive durante muito tempo. E isto quer dizer que você não lidera a empresa, você persegue a sua empresa. E digo isso porque foi exatamente isso que eu fiz por muito tempo. Eu fiquei só perseguindo minha empresa. Aquela coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo, entende, gestor? Porque é isso que um apagador de incêndio faz. Né? Se não há espaço, tempo para avançar, para pensar no negócio, tudo que você está fazendo é correr em círculo, é correr atrás do próprio rabo. E sabe qual que é o maior erro do empresário bombeiro? Achar que está no caos, ou que levar a sua empresa dessa maneira é sinal de produtividade. Isso é grave. Mas a verdade é, quem está sempre apagando incêndio nunca constrói nada duradouro. Concorda? Não tem como. Porque se você só está no caos, se você só corre em círculos, não há evolução. Se não há evolução, não há como construir algo saudável e duradouro. E eu comecei a perceber e a entender isso. Eu aprendi do jeito mais difícil que o caos, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Ele começa pela minha liderança, pela forma como eu me posiciono. No caso, me posicionava na minha empresa,
pela maneira como eu conduzia o meu negócio. O que eu quero dizer com isso? Eu achava naquela época, eu me vitimizava muito. Isso é comum por parte da maioria dos donos de empresa. A gente quer terceirizar a culpa. A gente reclama demais, reclama do funcionário, reclama do governo, reclama do cliente, reclama do fornecedor, sabe? Reclama do clima. Quer dizer, é como se a culpa é sempre de um terceiro. É como se tudo que acontece tem que ter um outro responsável e não a gente. A chave começou a virar quando eu comecei a olhar para dentro, sabe? E como eu sempre digo aqui nas nossas conversas, a responsabilidade de tudo que acontece dentro de uma empresa, ela é 100% do dono. Você é responsável por tudo, seja por aquilo que é bom ou ruim, a responsabilidade é sua. Não adianta querer terceirizar. Eu fiz isso durante muito tempo. E onde está o real problema? Ou seja, o que faz você virar um empresário bombeiro? Né? Quais são as situações que te fizeram entrar no estado, no modo reativo? Ou seja, no modo bombeiro? Eu te digo, falta de procedimento para sua equipe seguir é um elemento. Falta de autonomia da equipe. Essa falta de autonomia é que gera, inclusive, a sua sobrecarga, porque você quem tem de ficar lá correndo para resolver situações que o seu time poderia muito bem resolver. E tudo isso te deixa sem tempo para você pensar no negócio. E aí está a questão. Enquanto você fica correndo para lá e para cá, no convés do navio, não tem ninguém no leme conduzindo a empresa. Porque o capitão virou tripulante, entende? Então, se você muda sua forma de liderar, sua empresa nunca vai sair desse ciclo. Quer dizer, se você não muda a sua forma de conduzir as coisas, você vai sempre continuar no mesmo ciclo. Sempre dando voltas, sempre apagando incêndios. Bom, mas legal, Marlos, já entendi, já até me identifiquei. Dentro de tudo isso que você falou, já até percebi aqui que eu sou um empresário bombeiro. E eu acredito que seja. Eu fui, a maioria é. Mas a questão agora é como sair do perfil bombeiro. Vamos lá? Padronize o que se repete. Padronização das tarefas e das rotinas na sua empresa. Eu me lembro muito bem de um dia em que eu fui chamado 3 vezes seguidas para resolver o mesmo problema na minha empresa. Ora para o funcionário A, depois o funcionário B, depois o funcionário C. O mesmo problema. E sempre me interrompendo no meio de algo mais importante. E aí o que eu fiz? Eu resolvi escrever num papel o que fazer naquela situação. E coloquei na parede. Mostrei para todos eles. Foi simples assim. A partir do dia seguinte, ninguém mais me chamou para resolver aquilo. Entende? Quer dizer, não havia na minha empresa um manual simples, um documento simples que diz o que fazer em cada situação e como aquilo deve ser feito e como agir assim, ou em que momento se age daquela forma e quando se faz isso e quando se faz aquilo. É procedimento, né? É padrão. A partir dali, entendi que padrão é liberdade. E começando a entender que no dia seguinte eu já não tive aquela demanda e aquilo me animou porque eu vi que era possível, então eu reduzi mais ainda. Você não precisa fazer um manual bonito, sabe? Você precisa fazer algo que funcione. Comece com o que mais se repete na sua empresa. Crie um checklist, um vídeo curto, uma cartilha, um passo a passo. Mas é muito importante. Torne isso acessível a todos. Treine as pessoas para usarem aquilo. E acompanhe.
Determine que aquilo ali é uma norma. Aquilo tem que ser seguido daquela maneira. Porque pode ser que você que esteja me ouvindo tenha pensado assim, mas Marlos, isso que você está propondo aí, eu tenho aqui na minha empresa, aqui a gente tem procedimentos padrões, né? Aqui a gente tem manuais, mas se eles estão na gaveta, não resolve. Se tem, mas o seu pessoal não segue, não resolve. Então não basta ter também um procedimento escrito, padronizado, ele tem que ser entregue, a pessoa tem que ser treinada para seguir esse procedimento e ela tem que ser acompanhada, tem que ser monitorada, tem que criar mecanismos, isso também é possível, de ter certeza que a pessoa está seguindo aquele manual, que ela está seguindo aquele procedimento. Bom, então, essa padronização de procedimentos, né, e o registro disso através de um checklist foi a primeira ação que eu tomei, que foi o primeiro passo para sair do modo empresário bombeiro. Segundo passo, delegar com regras claras. Essa foi uma outra ação que eu também realizei. Durante muito tempo, eu achava que delegar era muito arriscado. Isso também é muito comum por parte da maioria dos empresários, né? Eu pensava que se eu deixasse as decisões na mão dos outros, eles iriam fazer tudo errado. Até que um funcionário, numa situação, me disse: Marlos, eu até quero ajudar, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que você espera que eu faça. E aquilo acendeu uma outra lâmpada, aquilo me bateu e me fez ficar pensativo. Na mesma semana eu defini algumas regras simples, né? De novo eu fui ali para o papel, escrevi algumas situações, decisões e ações que o meu pessoal poderia e deveria fazer sem precisar me consultar. Sabe o que é isso, gestor? Delegação. Então eu deleguei. Aliás, eu dei autonomia, né? Seria o mesmo que delegar, né? De certa forma. Então, e o time começou a tomar iniciativa. E à medida que isso acontecia, aquela sobrecarga toda começou a reduzir. Conclusão: delegar com clareza é o que tira o peso das suas costas. Então, se você tem os procedimentos, ou seja, padronizou, você dá autonomia. O que é isso? É delegar algumas responsabilidades com limites, né? Você diz: olha, fulano, até aqui você pode ir. Isso aqui, olha, nem precisa me chamar não. Você mesmo já pode falar isso e aquilo com o cliente. Mas se passar daqui, você me aciona. Ah, é desconto? Não, até tanto de desconto você mesmo já pode dar. Não precisa me acionar, não precisa me chamar. Ah, e problema, quando acontecer esse problema, você mesmo já tem a liberdade de resolver assim, de chamar fulano, de acionar Beltrano. Não precisa me chamar para resolver isso. Isso é delegar, mas não adianta só passar para ele e não instruir. É desse jeito, escreve, alinha com ele direitinho. Então são duas ações que já vão aliviar muito, que já vão te ajudar muito a sair desse modo bombeiro, que é padronizar principalmente o que se repete e delegar com clareza. E por último, tem uma outra ação também crucial, que vai ajudar muito. Reserve um tempo para você pensar no negócio. Eu passei a fazer isso, dei até o nome de hora do dono. Reserve sua hora do dono. Eu passava semanas sem olhar para o financeiro, sem revisar nada, sabe? Era só resolver, até que, através de uns estudos que eu comecei a fazer, né, um mentor me disse: olha, se você não liderar sua empresa, ninguém vai, sabe? E realmente é isso. Se você não pegar o leme e conduzir, quem é que vai fazer? Mas para você fazer isso, você tem que ter tempo. Foi aí que eu criei o hábito da hora do dono. E essa hora do dono, mas Marlon, se eu fizer isso aqui não vai adiantar, eles não vão deixar, eu tô agarrado e vão me pegar. Vai para a padaria, fica uma hora lá na padaria
pensando estrategicamente, pensando no negócio, pensando onde você está, como o negócio está, aonde você quer chegar. Eu determinei na época, e assim até hoje, toda sexta-feira de manhã, agenda bloqueada. É o meu tempo de pensar no negócio, olhar números, tomar decisões, conversar com o meu time. Só isso já mudou o meu jogo. Você pode começar com 1 hora na semana, parece pouco, mas vai mudar tudo. E mudou para mim, funcionou comigo e funciona até hoje. Funcionou com outros empresários que mentorei, que ajudei. Funciona com outros empresários, donos de empresas, para quem presto consultoria. Entende? Então são 3 situações aí que fecham ações significativas. A padronização, a delegação e você determinar, separar um tempo para você, a hora do dono. Legal? Muito bem, gestor. O empresário, reflexão aqui forte agora, o empresário bombeiro, ele vive no susto. Se você quiser crescer de verdade, você precisa assumir o controle. Ouça, se quiser crescer de verdade, você tem que assumir o controle, tá? Esse vídeo, como eu disse, é parte de uma trilogia. Os links para os outros 2 perfis de empresário estão na descrição, o executor e o gestor. Se você precisar, quiser ajuda para sair do caos, você pode agendar gratuitamente comigo uma sessão estratégica, tá? É gratuito, o link também estará na descrição. Vai ser um prazer bater um papo contigo sobre a sua empresa. Desse papo você já sai com algumas ações interessantes para você aplicar, tá bom? Tem o link também do meu projeto de uma mentoria que se chama MG360, que também fica disponível lá no link. Agende uma sessão gratuita comigo para a gente conversar sobre a sua empresa, e é sem qualquer compromisso. Legal? No mais, prosperidade empresarial para você e até mais.